Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Hoje é um dia muito importante para as famílias. É o Dia das Mães. Como não lembrar minha mãe, Valdete, minhas irmãs, minha querida esposa Ivone, as minhas irmãs em Cristo, que são mulheres educadoras, mulheres tão abençoadas na instrução dos seus filhos, que cumprem aquilo que a Bíblia diz, educa a criança o caminho que deve andar, para que quando ela crescer não venha se desviar do caminho. Eu gostaria de falar na palavra de Deus sobre mães que são referências, mulheres que nos deixaram legados. E o texto que eu quero compartilhar com vocês é 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 9, diz assim a palavra de Deus. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo, e ela com amargura de alma orou ao Senhor, chorou muito, e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ainda o versículo 20 diz assim: Passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho. Chamou Samuel, dizendo: Tenho pedido ao Senhor. Quando aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, subiu para oferecer ao Senhor sacrifício anual e para cumprir o seu voto, Ana não subiu. Disse ao seu marido: Depois que o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e ali fique para sempre, diz a palavra de Deus. Existem, não somente na Bíblia, mas também na vida secular, mulheres que são referências como mãe. E nesse dia tão lindo que é o Dia das Mães, cabe nós fazermos uma reflexão e fazermos uma pergunta. Todas as mulheres são referência como mãe? Na verdade, na Bíblia, muitas mulheres são referência. No caso de Ana, que foi mãe de Samuel, poderíamos lembrar outras grandes mulheres, como Joquebede, a mãe de Moisés. Podemos lembrar Maria, a querida mãe do Senhor Jesus Cristo. Podemos também na vida secular, nós podemos lembrar grandes mulheres. Entre elas, Susan Wesley, que foi uma referência para Samuel Wesley, para Carlos Wesley, e por que não dizer, foi uma referência para a sociedade inglesa no século XVIII. Mas também não podemos esquecer que existem mulheres que infelizmente não são referência para os seus filhos. E esse dia, que é um dia tão lindo, às vezes ele não é lembrado com tanto prazer, com tanta alegria por alguns filhos. À medida que eu falo do Dia das Mães, eu me lembro, por exemplo, de uma mulher na cidade de Belo Horizonte. Eu tive
o prazer de morar na cidade de Belo Horizonte, uma linda cidade, uma das lindas capitais do Brasil. E alguém, ouvindo um barulho nas águas da Lagoa da Pampulha, resolveu tirar um saco embalado e um som, e aquele cidadão pensou a princípio que seria um pequeno animalzinho, um cachorro que teria sido jogado nas águas, mas quando ele traz para próximo de si aquele saco, ele fica assustado de observar que, na verdade, ali não era um animal, era uma criança, um bebezinho. E eles foram tentando descobrir quem tinha cometido aquela atrocidade e conseguiram chegar a uma determinada mulher que dizia: olha, eu não queria perder o meu namorado. Em função de eu não querer perder o meu namorado, ele não queria ter filhos, então eu joguei essa criança na Lagoa da Pampulha. Existem outros exemplos. Recentemente houve o caso de uma mulher que cometeu a atitude estarrecedora de enterrar a sua filha viva, porque a menina havia denunciado seu parceiro de assédio. Infelizmente, existem, não somente na vida secular, mas até mesmo na Bíblia, algumas referências de mulheres que não foram grandes mães, pelo contrário. E eu separei pelo menos 2 exemplos para que nós possamos fazer essa reflexão. A Bíblia fala sobre uma mãe que trocou o seu filho morto pelo vivo da outra mulher nos dias de Salomão. Eram 2 mulheres prostitutas que dormiam na mesma casa, e a mulher, tendo observado que o seu filho havia morrido pela madrugada, ela se apossa do filho da outra mulher, e ali há um problema entre elas, e ambas são levadas a Salomão, e diz a palavra do Senhor que Salomão, na sua grande sabedoria, teve que discernir de quem era o filho vivo. Diz a palavra do Senhor que ele pegou uma espada e colocou-se de tal forma que aquelas mulheres se posicionassem em relação ao filho vivo. E diz a palavra do Senhor que a mãe do filho vivo falou: não, entrega o filho para ela. A outra, não, já que não tem uma solução, então a decisão deve ser assim, repartir o filho no meio. E Salomão logo constatou que realmente a mãe é aquela que quer preservar, ainda que tenha que renunciar por amor ao filho que ela tanto ama. E diz ainda a palavra do Senhor, uma passagem ainda mais dramática, que houve um tempo muito triste de fome nos dias de Eliseu, e diz que 2 mulheres fizeram um pacto, e esse pacto foi um pacto terrível, um pacto antropofágico, no qual elas determinaram que comeriam um filho de uma delas num dia, e no outro dia o outro filho seria comido. Mas a que o filho ficou para o segundo dia, rompeu com o pacto, e elas foram parar diante do rei, e o rei ficou estarrecido diante daquela condição e rasgou as suas vestes interiores. Enfim, coisas tristes, mas que a Bíblia deixa registrado para que nós saibamos que o ser humano ele vai, às vezes, ao fundo do poço em relação à degradação moral, ao seu sentimento
mesmo o sentimento tão lindo que é o sentimento de uma mãe. Nós vivemos em um tempo em que, de uma certa forma, a gente tem visto situações, se não iguais, ou talvez até piores, mas vemos o caso do aborto, né? Que não impressiona mães, e vemos tantas pessoas sem nenhum instinto materno, abrindo mão de uma criancinha que está sendo gerada no seu ventre. Mas nós observamos que, no caso de Ana, que nós lemos o texto, ela dedica o seu filho para ser educado para o sacerdócio, pois ela havia feito um voto, ela era estéril, e Deus lhe concedeu esta grande bênção, a bênção de ser mãe. E ela dedica então o seu filho ao sacerdócio, e diz a palavra de Deus que quando Samuel, o pequeno Samuel, é desmamado, diz a palavra do Senhor, que ele é levado até Siló para que ele pudesse ser educado no templo. E linda essa história, porque essa dedicação de Samuel para que o pequeno garoto viesse ser educado para o sacerdócio, faz com que aquele menino se tornasse um homem, e um homem que é um dos grandes nomes do Antigo Testamento. A Bíblia fala sobre Samuel se tornando não somente sacerdote, mas ele reuniu as funções de sacerdote, profeta e juiz de Israel. Um dos homens mais importantes para a história do povo no Antigo Testamento, o povo hebreu. Mas quem ama o seu filho como Ana, sabe que realmente, assim como ela o fez, está preparando o seu filho para exercer o seu real papel no mundo. Uma mãe, embora ela dedique tanto amor, tanto cuidado, discipline o seu filho, mas ela sabe que ela está preparando aquela criança para ser um cidadão útil, um cidadão que venha fazer diferença na história, não somente na história da igreja, mas também na história da nação. E nós observamos a atitude de Ana, né? Uma mulher que realmente teve esse coração. Amava o seu filho, mas ela entendeu que educar o seu filho na casa do Senhor era primordial para que realmente aquilo que Deus começou, a boa obra que Deus começou, que era a obra da concepção, da geração, do dar à luz daquela criança, viesse ser complementada com a formação de um grande homem. Eu creio que esse deve ser o sonho de toda mulher em relação ao seu filho. Não somente gerar. Alguém diz que a mãe é aquela que realmente educa, aquela que dá amor, mais do que a que gera. Quanto mais importante é quando ambas as coisas se unem. Nós citamos aqui também o caso de uma outra grande mulher, que é Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Maria, nós aprendemos na palavra de Deus, no Novo Testamento, que embora ela amasse tremendamente a Jesus, mas ela entendia que Jesus veio para cumprir uma missão. E nós observamos em Maria uma mulher que não deixou Jesus nem sequer na cruz.
ela estava lá ao pé da cruz, derramando suas lágrimas, mas ela entendia que Jesus tinha uma missão. E eu louvo a Deus, inclusive, porque a referência de Maria para Jesus, com certeza, foi primordial na sua educação, na sua infância. Até porque nós observamos que Jesus aprendeu com certeza com Maria a obediência. Nós observamos que Maria, apesar de todos os desafios que lhe foram impostos, de gerar por obra e graça do Espírito Santo, ela abre o seu coração, ela em ato de obediência, ela aceita, e com certeza a vida de Maria foi uma vida de uma mulher graciosa, de uma mulher que realmente fez a diferença na história do Senhor Jesus. Que nós possamos, neste dia tão importante, que as mulheres de Deus, que as mulheres que realmente receberam homenagens neste dia, possam realmente, assim como Ana, assim como Maria, eu citei no início o caso de Joquebede, mulheres que realmente fizeram uma diferença na história, porque foram referência para os seus filhos e que não abriram mão de discipliná-los, de educá-los, de instruí-los. No mundo que nós vemos, em que muitas mulheres, bem intencionadas, mas não entendem que nós não vivemos um tempo em que os filhos devem ser paparicados. Os nossos filhos não devem ser o nosso cuticute, o nosso bebezinho, mas devem ser crianças amadas, cercadas de cuidado e preparadas para serem uma grande geração de homens e de mulheres no mundo, um mundo esvaziado de caráter, um mundo materialista, um mundo, enfim, um mundo que nós vemos em via dupla filhos abandonados, mas nós vemos também algumas mulheres que precisam aprender as grandes lições na Bíblia. Para encerrar, eu gostaria de lembrar uma história tão linda da Bíblia. Ela cita sobre a comovente história de Rispa. Rispa foi uma mulher que ficou determinada num tempo muito difícil, um tempo de lei da retaliação, em que 2 dos seus filhos, entre 7 rapazes, deveriam ser sacrificados. E a história é tão linda porque Rispa, quando essa execução ela se configura, ela acontece, diz a palavra do Senhor que a outra mãe se silenciou. Mas a Bíblia diz que Rispa ficou cuidando dos seus filhos sacrificados, ou seja, o corpo de seus filhos, para que os corpos deles não viessem a ser comidos pelos abutres. E ali ela cobriu o corpo, e ali ela sofreu, mas ela ficou ali com os corpos de seus filhos. Um ato de amor, de preservação, porque a verdadeira mãe é aquela que não abandona o seu filho, nem em situações semelhantes a esta. Mas, em contrapartida, nós sabemos que, infelizmente, assim como foi citado aqui no início, tantas mães que têm esquecido dos seus filhos
E que num dia como este, infelizmente, nem todos os filhos veem esse dia como um dia de alegria. Foram filhos abandonados, foram filhos esquecidos, mas eu quero lembrar aquilo que diz a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor em Isaías capítulo 49, versículo 15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, disse Deus, eu não me esquecerei de ti. Isaías 49, 15. Portanto, filho, saiba que Deus é um pai. Deus é mais do que um pai. Deus é um pai com coração de mãe. E que as mães sejam referência, sejam bênção, possam nesse dia fazer uma reflexão profunda para que as mães possam ser bênção nesse mundo para a transformação e a educação dessa geração na qual estamos vivendo. Que Deus abençoe você, mãe, feliz Dia das Mães. Deus abençoe a todas vocês. A paz, queridos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por este dia tão importante, ó Deus, em que somos exortados, confrontados pela Tua Palavra. Que o Senhor, ó Deus, possa sondar os nossos corações, porque diz a Tua Palavra a respeito dela mesma, que ela penetra o coração a ponto de se tornar apta para discernir todos os pensamentos e propósitos que existem nele. Abençoa-nos, ó Deus, e que nós possamos ter dias felizes. A família, mães, filhos, enfim, todos nós que possamos ser uma bênção. Feliz Dia das Mães. Deus abençoe vocês.